Dilema! Episódio 72, Luanda. 72. Para quem, como eu, achava que tinham 32 dilemas existenciais na vida... Seguimos. Falhei miseravelmente. Seguimos. Haja dilema. Hoje, Dilemas, contando com a participação dos nossos queridos Dilemers, que estão aqui nessa sala do Zoom com a gente. Hoje a gente não tá gravando no closet, tá gravando na cozinha, então vocês estão notando esse som diferente. Estão notando? Um reverb, assim, um... É porque a gente tá na cozinha. E tem hoje essa alegria que é a participação dos Dilemas Raiz aqui com a gente. Inclusive, para gravar um dilema, que é um dilema de um Enzo, que é Dilema Raiz. Eu confesso que meu coração bate mais forte quando a gente recebe dilema de Enzos. Eu também. Porque não. Eu ia dizer de Dilemas Raiz. Não, de Dilemas Raiz é maravilhoso, mas de Enzos é muito bom, porque parece que, né, os Enzos não têm problemas, não têm dilemas. Então, antes da gente começar, vamos chamar nosso querido Caboge para soltar a vinheta. Chama você hoje, vai. Caboge, meu amor, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Manda. Oi, Lua. Oi, Peu. Tudo bem? Tudo bem. Esse dilema é curto, grosso, direto, pesado e forte. Ui. Já parou aí, a pessoa já sentiu, né? Vi nas redes sociais um vídeo muito bonito em que se colocam falas grotescas, racistas, homofóbicas e tudo do asqueroso, esse que está ocupando aí o Planalto, e com tudo que ele representa. Em seguida, as pessoas falam assim: o Brasil não é isso. O Brasil é maior que isso, que é justamente o título do vídeo. Inicialmente eu fiquei emocionado e logo depois questionei para mim mesmo. Abre aspas. O Brasil é maior que isso ou o Brasil é isso? Fecha aspas. Confesso que quando Trump foi eleito, eu fui aos Estados Unidos a trabalho e me senti muito mal ali. Parecia uma energia ruim e pesada. Entendi, tipo a esplanada. E logo pensei, inocente de tudo, no Brasil, jamais um cara assim seria eleito. Nosso Brasil tem cultura, tem samba, tem carnaval. O Brasil é pelo menos um país mais quente, mais humano. Fecha aspas. E depois aconteceu tudo que já sabemos. E hoje eu reflito. O que é o Brasil? Será que esses eventos não escancaram apenas o que já estava embaixo do tapete esse tempo todo? Tem uma piada na internet que dizem que hoje é mais difícil beijar alguém na balada porque você tem que perguntar antes em quem a pessoa votou. Mas eu acho justamente o contrário. Acho que hoje está mais fácil, mais escancarado. Porque perguntar em quem a pessoa votou já pula todas as etapas. Saudade de baladas, mas tem razão. Já dá para decidir ali mesmo. Mas ver essa face do Brasil, para quem sempre amou esse país, é muito dolorido e insuportável. Precisamos ser otimistas, mas está difícil demais. Enfim, o dilema é justamente esse. O Brasil é maior que isso ou o Brasil é isso? Boa sorte para vocês. Respirem fundo. Eu não vejo luz. Beijos, Enzo. Uau. Eu vi esse vídeo circulando na internet e a primeira coisa que me veio foi: de quando é esse vídeo? A primeira coisa foi isso, porque aquele recorte ali, ele podia ser da campanha, como um alerta a uma onda fascista e militarista que estava vindo. Ele pode ter sido feito anteontem, depois do silêncio quando chega a vacina, sabe assim? Chega a vacina e o presidente fica em silêncio, porque ele defende uma coisa que não existe, que é tratamento precoce. Então podia ter sido ontem, né? Então a primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo foi essa atemporalidade dele. Eu acho que isso é muito preocupante. A gente não conseguir localizar pós o breve momento democrático que a gente teve, porque a gente teve um momento democrático no Brasil que foi muito rápido, né? A gente teve uma eleição direta para presidente, onde se elegeu Fernando Collor, logo ele caiu, né? Depois a gente teve uma eleição
e uma reeleição de Fernando Henrique Cardoso. A gente teve uma eleição e a reeleição de Lula. A gente teve uma eleição e a reeleição de Dilma. E, de repente, a gente tem uma eleição que é regida pela fake news na internet, mamadeira de piroca, neopentecostais, grupos no WhatsApp, um monte de coisa. Como é que a gente vai localizar no tempo para o futuro que tempo foi esse? Como é que a gente vai contar essa história de que Brasil era esse? É isso que é o Brasil? Ou a gente está atravessando uma má fase desgraçada? Quando eu vi esse dilema, eu lembrei muito da gravação que a gente fez com Gregório e Giovana, né? Que era um dilema chamado Brasil, mas a narrativa que o dilema trazia era ame ou deixo, né? Era isso. E eu amei que Gregório trouxe uma coisa que era, a gente ama, na verdade, uma ideia, uma fantasia. Porque o que está posto hoje não é o que a gente ama. Não. A gente não ama isso que está posto hoje. Não. E isso que está posto hoje parece que tem muita força. Parece que é, de fato, um pedaço do Brasil que é assustador pensar que faz parte. Sim. Mas faz. É. A sensação que eu tenho, e aí tem uma coisa que o Enzo perguntando no dilema, isso sempre teve aí, estava escondido e tal. A sensação que eu tenho é que sempre teve aí e que encontrou locais novos para dar vazão e fazer muito mais barulho. E aí tem coisa simbólica. Você tem um presidente que ele não governa. Ele é somente um porta-voz de uma ideia macabra sobre o país. Uma ideia não. Uma ideia macabra. É a ausência de ideia, não tem ideia. Mas até isso é uma ideia. Você se privar de qualquer conjunto de ideias e dizer a minha ideia é a negação de tudo que está aí, tá ok? Isso é uma ideia. Ela nasce na ignorância, no abandono. Né? Sim. Mas ela é uma manifestação. Então veja, um país que não tem um presidente, ele tem um digital influencer do mal. Bad vibe, entende? É um digital influencer que nasceu na Deep Web. Porque esse cara ficou 30 anos sentado sem fazer nada. Nada. O maior, acho, sinônimo de alguém que fica a flaner, fica flanando, ou o vagabundo, não o vagabundo de Carlitos, mas esse que ocupa postos e não faz nada, é ele a representação. Ele materializa isso. E aí, de repente, você tem essa ausência, inclusive, da figura histórica. A gente está diante de um momento, quando a pergunta vem, o Brasil é isso? O Brasil é maior que isso? Que isso? Né? Nós temos um não presidente, temos um porta-voz digital influencer bad vibe. Um Brasil onde, na verdade, não há nada. Há somente negação a coisas que a gente sabe que existem. A ciência, ela existe. Né? A relação humana entre as pessoas, ela existe, ela precisa existir num convívio social. Mas é preciso isso ser negado. Eu não sei, eu fico pensando que sim. Eu fico pensando que é muito difícil, na verdade, a gente acolher que a gente é também isso. Uhum. Né? Que a gente, como nação, a gente é racista, a gente é homofóbico, a gente é preconceituoso. É muito triste a gente admitir que nesse Brasil, que é um continente em si, né, que tem tamanhos continentais, cabe isso, cabe esse lado que a gente negou até aqui. A gente se vê como o país da alegria, o país do carnaval, o país do acolhimento. Sim. E aí, quando a gente vive essa realidade desse tempo, dá um desassossego na alma, porque é como se não casasse a imagem com o áudio, assim, sabe? Não casa, não é possível que a gente virou isso. Mas eu não sei se a gente virou isso, acho que sempre teve aí. Então você acha que, na verdade, o Brasil é isso? Eu acho. Eu acho que o Brasil é isso também. Mas aí tem uma bela diferença. Porque eu acho que quando o Enzo pergunta o Brasil é isso, é diante desse não país, não nação, governado por não seres humanos. E aí, assim, eu não acho que o Brasil seja isso. Eu acho que essa é uma fração, ou seja, isso também. Mas essa é uma fração repugnante que ganhou voz, por alguma razão.
E aí a gente precisa se ver repugnante também, porque a gente não pode se ausentar, se distanciar. A gente faz isso. No discurso político a gente tem feito isso. Não, eu não sou essa pessoa, eu não sou isso aí, eu não sou desse time. Somos. E aí eu acho que aí o negócio fica complexo. Porque a gente precisa se entender parte, se a gente quiser organizar esse negócio e virar esse jogo. Precisa apontar o espelho para si próprio num momento como esse histórico é muito doloroso, né? E apontar o espelho para si próprio nesse momento é, além de se reconhecer tudo isso que você está falando que nós somos historicamente, porque vamos lá, vamos retomar esse processo do que é o Brasil. O Brasil também é uma invenção. Só que quem inventou o Brasil, e aí eu preciso deixar aqui minha total reverência ao professor Duval Muniz, que tem um livro que na verdade é A Invenção do Nordeste, mas que ele sirva de espelho para a gente pensar o Brasil nesse momento. Esse Brasil inventado é um Brasil inventado primeiro por portugueses, depois por pessoas que tomaram as terras dos índios, depois por pessoas que escravizaram outras pessoas, mais recentemente por uma miscigenação que ela foi uma miscigenação violenta. Então, esse Brasil foi inventado por esse conjunto. É assim. Não chore, gente. Não. Porque ele foi inventado por esse conjunto. Só que vem comigo. Vem comigo. Esse país, ele é um país indígena e negro, sobretudo. Nasce daí uma questão de propriedade, de identidade, que só pode ser combatido quando verdadeiramente os atuais não indígenas e não negros perceberem isso. Que Brasil a gente pode inventar a partir disso é que talvez seja uma questão que a gente está com muita dificuldade em responder. Porque a gente está sendo sufocado. Veja bem, enquanto tudo isso da vacina está acontecendo, ontem eu recebi uma informação de uma amiga que trabalha no IFAM, que no Ministério da Infraestrutura, que nem sei se tem esse nome, porque que infraestrutura? No caso, eles estão negociando, enquanto tudo isso está acontecendo, eles estão negociando a privatização do Porto de Santos e de Vitória do Espírito Santo. Né? Veja, enquanto tudo isso está acontecendo, eles estão aqui no subterrâneo acabando com tudo que a gente tem. Isso é uma coisa que não está no noticiário, que não está nem nas discussões dos grupos de WhatsApp. Isso é o governo que a gente não vê. E aí eu fico um pouco incomodada com essa coisa do vídeo, né? O Brasil não é isso. São só as falas de Bolsonaro, né? Aquelas falas absurdas de Bolsonaro, que na verdade, desculpa, não tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. E aí é muito escroto, né? Porque as pessoas, elas estão agora, finalmente, quando faltou oxigênio, quando o bebê morreu, quando, né, o Covid matou 200 mil pessoas, eu acho que finalmente as pessoas começaram a... Eita, porra, será? Não, mas não foi culpa minha, eu não sabia, né? Eu sabia. Mas sabia, porque assim, esse homem vem dizendo barbaridade desde sempre. A pessoa que diz que não sabia, ela precisa arcar com o fato dela ter se negligenciado o estudo da história. Então é a responsabilidade dela. Ela precisa, como indivíduo. Porque apesar da gente ser essa enorme coletividade que a gente fica tentando se chamar de país, de sociedade, todas essas abstrações, porque somos tão diferentes umas das outras e uns dos outros, tem um território que ele delimita um espaço do qual a gente faz parte. E que as nossas raízes também são múltiplas, né? Se ausentar do papel de responsabilidade não é uma opção. Não é uma opção. Hoje, a gente tem uma situação... Porque insustentável estava há 1 ano e meio. Com fogo nas florestas, né? Com sucateamento da educação. Lembra que passaram aqueles 2 ministros da educação analfabetos funcionais? Já estava insustentável há 1 ano e meio. A pandemia veio para ajudar esses caras. Porque aí o assunto vira pandemia e no subterrâneo eles estão tocando o terror, estão mudando todos os comandos de polícia, de militares de exército, para tudo que a gente sabe que pode acontecer. De novo, como a partir disso
a gente inventa um outro Brasil. Porque quando eu olho para o dilema do Enzo, amor, eu fico pensando assim, a pergunta do vídeo e a pergunta que ele traz, o Brasil é isso, ou o Brasil é maior que isso? Vamos lá. Eu acho que primeiro tem uma coisa que você traz que é, o Brasil é isso também e várias outras coisas, esse é um ponto. Ainda que doa profundamente, a gente precisa entender que a gente... Sim. A gente é isso também. Sim. O maior me incomoda. Porque o Brasil não é maior ou menor que isso. Isso é discurso de propaganda e mal feita. Sim. Ao contrário do Enzo, aquele vídeo não me emociona. Aquele vídeo me traz uma falsidade, justamente por não ser gente de verdade dizendo, velho, eu preciso meter as mãos aqui para fazer esse país ser reinventado. E aí a classe artística ela se acomoda num lugar performático. E esse lugar performático cai nesse lugar das hipérboles. O Brasil é maior. Isso é ufanista. Esse é exatamente o discurso. Na igreja, no exército, na escola quadrada. Maior. O Brasil é melhor. Não. Talvez, então, essa pergunta que você faz hoje, que assim, por onde a gente começa a inventar ou reinventar esse Brasil, talvez a gente precise começar desse lugar acolhendo o que a gente é. Isso também. Parte. A primeira coisa acho que a gente é parte, a gente precisa assumir isso. E eu acho que não é a questão sobre o Brasil ser maior do que isso, porque não é sobre ser maior, melhor, pior, verde, amarelo, vermelho. Essa discussão é a discussão superficial que interessa a quem está na discussão da política rasa. Na hora que a gente vai falar política como o nosso exercício de existir em coletividade, para mim a pergunta o Brasil é isso também. E agora? Como é que a gente pode ser um Brasil diferente disso aí? A gente não pode aglomerar para estar mobilizando gente nas principais capitais. Né? Panelaço, desculpa, me parece um show midiático muito interessante, mas eu acho que surte pouquíssimo efeito. É legal, fica ali tocando Nação Zumbi. Mas mudança mesmo, não. Então a gente não pode aglomerar. O Congresso, no fundo, está querendo o dinheiro que este mesmo governo fica dando para eles, né, se prepararem para as próximas eleições, que a política no Brasil funciona assim. Então, os caras estão assim, ó. Ninguém levanta a voz pelo impeachment, ninguém levanta a voz. Cadê o Congresso? Cadê a pressão da gente no Congresso? O brasileiro tem uma falsa impressão, né? E eu acho que isso ficou muito, muito acentuado com a questão de Dilma, porque eu acho que o brasileiro se viu parte no impeachment de Dilma, né? E isso é muito engraçado de observar, porque assim, desculpa, alguém conta, eu conto ou você conta, né? Não foi porque a gente quis, não foi porque alguém bateu panela, não foi por causa de pedalada fiscal, né? Inclusive Maria Flor pistolaça. Esse vídeo é interessante. Maria Flor pistolaça, assim, maravilhosa, né? Assim, esbravejando. Acho que a gente tá no momento que a gente tá precisando esbravejar. Mas é isso, assim, não foi por causa disso, foi porque dentro do Congresso essa era a manobra. Hoje, dentro do Congresso, essa não é a manobra. Não tem nada. Os congressistas é isso, gente. Estamos no meio da pandemia, os caras estão fazendo Zoom. Então, assim, sabe? O Brasil é isso também, gente. A gente vai ter que lidar. O Brasil é isso também. Mas... E é isso desde sempre, não é uma novidade. Não é que, de repente, o Brasil virou isso. O Brasil é isso desde sempre. O Brasil é isso desde que portugueses fincaram uma cruz e inauguraram uma igreja. Aqui. A gente... Pedro, 2021, veio realmente para transformar, né, as coisas. Pedro agora ouve podcast. E aí, a gente estava ouvindo o Budejo. Budejo, um episódio deles que chama A Invenção do Nordeste, com o professor... Duval Muniz. E ele destrói o sonho do nordestino orgulhoso, feito eu, da nordestina orgulhosa, feito eu. Feito ela, viu? Destrói de um jeito tão maravilhoso, tão brilhante. E eu acho que tem... Você falou isso, né, agora, que essa perspectiva que o professor traz do Nordeste, ela se a gente der um zoom out, assim, amplificar para o Brasil, ela cabe perfeitamente. A gente nasce de um lugar muito esquisito. Né? Então, um caminho possível é um caminho onde a nossa ancestralidade ela precisa ser reverenciada.
O negro, o índio, vem para cá, ó, vem para o centro. E é muito louco porque na bolha do autoconhecimento, a qual eu habito, né, fala-se muito em ancestralidade, fala-se muito em honrar os ancestrais, mas a gente mantém isso de um jeito muito umbilical. A gente não consegue ampliar essa visão e entender que a gente ocupa um sistema que ele é muito maior. E não é convidativo, sabe? Não é convidativo porque a maioria das pessoas, mesmo num momento como esse, que a gente está sendo trucidado pela não política, ou a necropolítica brasileira, está sendo trucidado por uma pandemia que já devia ter tido outro tipo de cuidado e olhar. A maioria absoluta das pessoas está lá no sonho de Emicida do Álbum Amarelo, acordando antes do sol nascer, pegando o ônibus, pegando o trem, pegando o metrô, andando, suando para dar explicação para o patrão porque está chegando. Gente, é lindo a gente dizer que leu Casa Grande Senzala e aprendeu um pouco de sociologia e antropologia. Mas é péssimo a gente imaginar que tudo está em vigor. É rock and roll. Hoje é a história de um país que precisa se reinventar. Eu acho que essa é uma hipótese e tem muitas outras e nenhuma delas é exatamente verdadeira, sabe, amor? Eu acho que todas elas são complementares. O Brasil é isso aí também, é isso aí também. Sou eu um desses caras que acredita que essa força ela é maior do que todas as outras e é por isso que tomou o poder? De maneira alguma. Eu acho que eles simplesmente dominaram a narrativa. Ponto final. Eles não são maioria. A maioria absoluta não votou, se absteve. Ou seja, falta aí um processo de tomada de consciência de que votar e eleger em alguém é mais importante do que sentir ódio de um partido. Sim. Não dá para justificar um voto por ódio num partido porque houve escândalo de corrupção nesse partido e eleger gente que em 2 anos já... Tá aí uma coisa que esse governo fez mais do que todos os outros anteriores. Tá de parabéns esse governo. De parabéns esse governo. Nem precisou de Odebrecht. Ó, amor, pra mim, você chegou no ponto que é mais difícil desse assunto. É que o ódio tomou conta das pessoas, da narrativa, né, política, 2 anos atrás. E as pessoas acreditaram que estavam fazendo vingança com as próprias mãos. Olha. E isso não leva a gente a lugar nenhum. É muito... Eu sei, a gente discute muito isso aqui, né? Porque eu fico tentando me trabalhar, não no paz e amor, mas de verdade na força das nossas emoções, assim. E eu acho que essa emoção do ódio e da raiva, ela tem várias vantagens, ela é importante sob vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, ela... Se a gente é movido por ela, a gente não sai do lugar. A gente faz um giro 360, ó. A gente acha que a gente vai revolucionar, vai mudar, e a gente, ó, acaba exatamente no mesmo lugar. Nesse caso da política, a gente foi para um lugar pior. Movido por isso. Pela raiva e pelo ódio. Porra, segunda vez que a gente vai citar ele, mas é inevitável, assim. Ontem eu vi Gregório falar um negócio que é... falando sobre o amor e ele dizendo que o amor é um sentimento, é o único sentimento possível de ser soberano. Porque quando você diz assim, qual a coisa mais importante da sua vida? Se a pessoa diz é o meu trabalho, é a minha carreira, é porque ela dedica amor à carreira dela e tal. Se a pessoa diz que a família, no sentido de núcleo e tal, é porque você dedica amor. Se a pessoa diz que é a pelada das terças-feiras, é porque dedica amor à pelada das terças-feiras. E logo depois do momento que ele falou isso, ele disse assim, o amor é tão forte que une até os derrotados. Né? Eu vejo nessa vingança que você trouxe, que aconteceu no ódio, que aconteceu na eleição passada, um apontamento utópico, galeanístico, mas ainda assim possível, que é as derrotas que a gente vem sofrendo, elas têm trazido para a gente a possibilidade da gente desejar ser agente político da vida da gente e da sociedade. E isso é capaz de mudar muita coisa.
isso é capaz de mudar muita coisa. Acho que a gente está adormecido e inerte porque a gente foi pego de surpresa na transformação do ódio bruto, grotesco, grosseiro, chulo, vulgar. Pelo ódio quando ele chega ao poder e aí ele ganha essa voz de autoridade que intimida. A gente está inerte porque a gente está intimidado. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Esse domingo a gente tinha saído de carro. Joaquim estava na casa de uma amiguinha. E aí na volta para casa a gente deu de cara com uma carreata. E obviamente era uma carreata muito diferente das últimas carreatas que aconteceram aqui em Brasília. A gente ficou até sem saber, né? Tentando entender o que é isso? Onde é que a gente tá? Onde é que a gente se meteu? Porque era uma carreata que tinha bandeiras vermelhas, roxas, amarelas, brancas. Algumas poucas verde e amarelas, mas o que tinha mais eram vozes gritando dentro dos carros, fora Bolsonaro. A gente mudou nossa rota e foi atrás. A gente passou na frente do Planalto, onde um grupo patético da Força Nacional, todo de preto, capuz, armados, um grupo patético de, 16, 18 caras, estavam na rampa como se tivessem alguma coisa a ser protegida ali. Mal sabiam eles que aquele grito pra gente é essa vontade da gente não ficar mais intimidado, ou seja, uma coisa nossa. Não tem nada a ver com eles, é só nosso. É a gente dizendo pro corpo da gente, a gente não pode ficar intimidado, a gente pode gritar. E o ponto 2 é o não reconhecimento de que aqueles caras que estavam ali pareciam que estavam protegendo alguma coisa, pra gente, eles estão protegendo uma coisa que tem pouquíssimo valor, que é o que está hoje no poder. Eu sinto que no nosso processo de reinvenção a gente foi intimidado quando esse ódio chegou ao poder e que agora a gente tem chance de criar uma contraforça que ela lembra a gente que o Brasil não é só isso. Menos hipérbole, mais pé no chão. Mais realista. Mais realista. Acolhendo essa parte feia que a gente olha e finge que não reconhece, finge que não é com a gente, é com a gente também. Somos isso também. Precisamos melhorar muito nesse lugar racista, preconceituoso, homofóbico, xenófobo, tudo. A gente é parte desse caldeirão aí, mas a gente pode, com consciência e com história, e mudando um pouquinho o rumo disso tudo. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Luanda, chegou uma suposta pergunta do ouvinte aqui no meu celular. Diga aí. A pergunta é: mas Lua e Peu, eu tenho tido sonhos recorrentes com fabricação de bomba, artefatos, coquetel molotov. Lua, você que trabalha muito com as pessoas, autoconhecimento, cuidados, e dialoga também com as questões íntimas, né? Esses processos que as pessoas têm de amor, né? Você acha que esse sonho, não só do ponto de vista terapêutico, mas da existência da gente, pode significar alguma coisa? Eu apoio, mas não me envolvo. Entendo as vontades ou os desejos reprimidos aí desse sonho. Acho que eles são válidos. Acho que eles são legítimos. Mas eu, como uma boa pacifista, prefiro atirar ideias do que bombas. Tá bom, vou tentar ter sonhos diferentes hoje. Assisti um documentário maravilhoso chamado Winter on Fire, que fala isso que você tá assim. O que os ucranianos fizeram, né, diante da ascensão de uma direita. Mas, amor, a Ucrânia é do tamanho dessa mesa, amor. Aí fica fácil. Ai, mas é complexo também. Olha, como vocês sabem, hoje a gente está gravando aqui com os nossos dilemas raiz. Eles estão aqui com a gente. Então, hoje é dia de ter pergunta real
de quem é Dilema Raiz. Solta a vinheta, Caboge, e a gente vai ouvir a pergunta de alguma ou algum dilema. Pergunta real: de quem é Dilema Raiz? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, meu velho? Prazer sem falar com vocês. Nossa. Uma pergunta polêmica aí, hein? Como a Lua falou da Ucrânia, que você citou, Peu, que é um país pequeno, e o Brasil é um país muito grande, né? E os exemplos de países grandes no mundo são complicados, né? Porque poucas pessoas, de alguma forma ou outra, vão dominar esse país, né? Dominar sim, né? Vão ter o poder do país. Se o Brasil fosse menor, né? Se fosse repartido o Brasil, seria uma outra coisa, é um caminho, é algo assim, porque esse Brasil, são vários Brasis, são vários países, é muito difícil, né? Então, como administrar o Brasil, esse Brasil tão grande e tão diferente? Eu vou contar porque eu adoro essa questão que o nosso querido Dilema Raiz trouxe aqui pra gente. Primeiro é que ela já vem com a resposta embutida, que é, na verdade, não existe um Brasil, existem Brasis que precisam conviver. E pelo fato de ser um país desse tamanho, com inúmeros Brasis distintos, diferentes, onde as culturas se manifestam de formas tão distintas, precisando se conviver, em tese, a gente deveria ser exatamente a antítese do que a gente se transformou agora. Ou seja, a gente deveria ser absolutamente tolerante às diferenças e não o contrário, que é o que se aplica agora. Então, o que eu sinto, na verdade, é que em 500 e poucos anos, a gente não aprendeu nada. Nada, porque a gente deixou que esse lugar tão múltiplo se transformasse num lugar onde existe a monotonia de um discurso, que é um discurso como se só fosse possível haver um Brasil. Esse Brasil que faz dança patética, coreografia, flash mob, verde e amarelo, sabe? Que tem medo das outras cores. Isso é tão simbólico, isso é tão infantil e simbólico na política, né? Você dizer que você não abarca outras cores significa que você não tolera as diferenças. Então, acho que a gente aprendeu quase nada como sociedade, como país, a partir do momento que a gente permite que seja admissível o discurso da intolerância. Então, assim, a intolerância religiosa, a intolerância em relação às discussões de gênero, a intolerância em relação às regiões do país. Vocês acham que se o que aconteceu agora recentemente em Manaus tivesse sido na Faria Lima, estava acontecendo? Eu acho que são pequenas reflexões que a gente pode fazer de quem acha que o Brasil tem um sotaque certo. E essas pessoas que estão no poder acham que o Brasil tem um sotaque único e certo. Infelizmente, para elas, e felizmente para a gente, historicamente, em países do tamanho do Brasil, isso está comprovado que sucumbe. Como no Brasil isso vai sucumbir, a gente vai ter que aprender. Se vai ser na próxima eleição, se vai ser numa pressão no Congresso, se vai ser tocando fogo, se vai ser... Porque as correntes são muitas. Mas quando você é oprimido, e você é oprimido por um regime como esse, militarista, a chance desses caras terem um tempo, que foi o que aconteceu com a ditadura, né? Chegou um tempo que eles não tinham mais fôlego. Não tinham mais fôlego, porque assim, os caras ficavam no poder ali se perpetuando, envelhecendo e morrendo, envelhecendo e morrendo. E outra geração foi vindo e não compactuava com as ideias deles, porque elas não são as ideias razoáveis para o mundo. Essa ideia implementada no Brasil, olha o que está acontecendo no mundo. Não é razoável no mundo. Os Estados Unidos, talvez pela primeira vez, tenha um presidente que recebeu condenação a impeachment 2 vezes num só mandato. Vai sair e vai receber impeachment. O cara não foi reeleito. Tem que ser muito incompetente para não ser reeleito nos Estados Unidos, minha gente. Com a economia daquela. Não é só uma questão de ser... Pra gente também não ficar na superfície. O cara é burro, o cara é inteligente, o cara é isso, que aquilo. Não.
É uma questão de não competir, não compete a ele ocupar aquele espaço, sabe? Vai embora, vai fazer programa de TV. Esses caras, velho, que vêm de programa... É isso. A gente fez uma escolha muito errada de ser liderado por digital influencer e apresentador de televisão, agora querendo ser candidato também. Sabe? Para com isso, deixa esses caras na TV apresentando bobagem. O Ibope do cara era 3%. Eu sinto que ser um país de dimensões continentais traz seus desafios, né? Mas é isso que a gente tem, é isso que a gente é. E isso pode ser muito bom. Isso não precisa ser um negócio que despece a gente. Isso pode ser uma coisa que a gente se engrandeça. Caraca, a gente é muito grande, nós somos muitos. Isso é muito forte, isso nos dá muitas possibilidades. Então, sair desse... Não vamos dividir o Brasil, não vamos fatiar o Brasil. O Brasil não vai ser o Sudeste. Não, mas sabe que uma coisa me ocorreu agora, amor? Desculpa te interromper. Não. Me ocorreu uma coisa agora dessa pergunta do nosso querido Dilema Raiz, que é o seguinte. Talvez ele traga uma perspectiva de pensamento que é, por ser um país tão grande, a gente não vai ver, como viu na Ucrânia, um fogo só aceso numa praça. Sim. Né? E aí, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. A gente não vai ter um fogo só aceso que vai ser responsável por uma mudança. Mas talvez a gente tenha vários fogos acesos em vários lugares e esses representarão a mudança. Ou o desejo ardente de mudança. A partir do momento que a gente escuta a história do país pela voz de quem até aqui não teve voz, a gente tem a possibilidade de trazer essas pessoas mais para o centro. É isso. Para que elas nos digam, sim, nos direcionem e elas sejam incluídas e elas sejam vistas. Sim. Porque desde sempre há um apagamento. Essas pessoas, elas nunca tiveram oportunidade de contar a história. Claro. A história do Brasil, ela é narrada por um viés que faz a gente acreditar num Brasil que hoje não está sendo sustentado. Perfeito. Porque aqui embaixo acabou, aqui embaixo a gente esqueceu, a gente saiu apagando de borracha. Eu acho que o Brasil é um país, ou nós brasileiros somos pessoas muito passionais na maneira como a gente se relaciona com o nosso país. Mas veja, que sejamos passionais, mas que a gente seja passional lendo a história. Porque a gente é passional, a gente não é patriota. A gente não. Né? Patriota, idiota, é tudo ali, ó, na rima. Veja, porque se a gente entrar nas citações, é isso, né? A pátria é o último refúgio do canário, Samuel Johnson e tal. A gente precisa lembrar disso com um olhar histórico. É essa construção desse imaginário que eu amo, ou esse Brasil que eu não detesto esse Brasil que tá aí. Esse Brasil que tá aí é o Brasil que tá posto a partir da perspectiva de pessoas que se ausentaram na eleição, preferiram votar em branco, né? Toda essa coisa. E que foram cúmplices do que tá acontecendo. Eu tô falando disso, da gente ser apaixonado mais lembrar da história, por causa do seguinte: o pau tava comendo na ditadura e tinha meia dúzia fazendo bossa nova no Rio de Janeiro, amor. Pra entreter. A gente tem que olhar com muito senso crítico para isso. O Brasil, o pau tava comendo no auge. 68, aí 5. Pelé tinha anunciado que não ia mais jogar futebol na seleção brasileira. Os generais vão lá chamar ele para disputar a Copa de 70, porque sem ele, 70, não tem Copa. E ele aceita. Ele é conivente, ele é cúmplice. Ele virou ministro neoliberal, para que a gente não esqueça. Ele virou ministro dos esportes neoliberal no Brasil. A cada carnaval a gente perde um pouquinho mais da memória, né? Quero chegar aí, porque tem um trecho do e-mail do Enzo, do Dilema, que ele diz assim: mas o Brasil é também samba, futebol e tal. E eu gostaria de questionar esses símbolos. Se é pra gente questionar isso aqui como nação, a gente precisa questionar os símbolos superficiais que contam a história da gente pro mundo. Ou deixar que esses símbolos de fato contem a história, porque quem assistiu Amarelo tem a possibilidade de entender o quanto o samba, por exemplo, diz sobre a nossa história e o quanto a gente apagou essa história. Contado por quem faz o samba. Exatamente. Mas não contado por quem ficou ali escrevendo a história de longe, sentadinho na praça. Exato. Né? Então, acho que vale, quando a gente pensa num Brasil político, e que um dia, quiçá, será possível, porque hoje ele não é possível, a gente precisa estabelecer um senso crítico sobre todos os signos. Porque o samba conta a história do Brasil para o mundo através da bunda da mulher.
Então a gente não pode achar que é através desse samba. A o futebol narrativa que foi feita do samba, é isso. não o samba. O samba que é contado para Sim. fora vem daí. O futebol é o futebol de menino Neymar. Sim. Entende? Então, assim, a gente precisa questionar essas engrenagens. A gente precisa questionar a história que a gente conta sobre o país da gente. A gente precisa lembrar que Luiz Gonzaga, por exemplo, ele servia aos coronéis do exército. Como é que a gente aí não faz? sobra pedra sobre pedra, né, Então, bicho? Puta merda. Por que estou colocando essa provocação? Porque o que o Enzo traz na pergunta dele, ele pergunta duas coisas, que estão lá naquele vídeo que ele fala pra gente no começo do Dilema. O Brasil é isso? Ou o Brasil é maior que isso, né? A gente já fez um avanço. Disse assim, o Brasil é isso também. E disse, não é talvez sobre maior ou menor, nada que seja uma hipérbole, uma coisa que amplifique, faz nada. O Brasil não é só isso, como o Brasil não é só a história que a gente mesma e a gente mesma reproduz. Sim. E aqui eu acho que a gente tem que parar para pensar. E a hora de parar para pensar e agir é agora. Se a gente deixar esse momento passar, sim, a gente vai enfrentar mais 2 décadas sendo liderados por militares e dessa vez eles vieram amparados por evangélicos. E a internet? Nem ia falar de Carluxo. Que eu estava preocupado com isso. Tem uma Dilema Raiz que escreveu aqui no chat, a gente está gravando ao vivo, como vocês sabem. Escreveu no chat um negócio maravilhoso, né? Espera um país que minimamente o Estado não mate a população a cada 23 minutos na periferia ou durante uma compra em um supermercado. Eu só espero isso. Eu não quero um país para amar, não. Para amar, velho, eu tenho as pessoas. E que não estão só nesse país. Eu tenho os amigos que eu amo na Índia, no Irã, na Coreia, na China. Tenho amigos que eu amo no norte desse país, no sul, menos. No sudeste, no centro-oeste, no nordeste, muitos. Entendeu? Não quero um país para amar, não. Esse pessoal que fica falando de amar o país, esses caras que estão aí de verde e amarelo, é simplesmente para reforçar a narrativa deles de tomada de poder. É simples e bélico. É como fundação de igreja, fundação de escola, é igual. Eu tô pensando aqui, Peu, que quando a gente cai nesse discurso do amar o país, a gente pode cair também facilmente e que o meu partido, naquela frase que dá um arrepio aqui assim na nuca, que é meu partido é o Brasil, né? Tomar no cu, amor. Tomar no cu. Isso é CNV ou qual é essa categoria? Perdoe, pequei. Essa não é CNV, não. Pois é, então, é isso que eu queria muito que a gente tentasse a partir desse dilema de hoje, que é ultra complexo. Ele é tão complexo que a gente poderia gravar ele toda semana. Sim. Esse mesmo dilema a gente poderia gravar toda semana, fazer o 72, 73, até o 115, ser este mesmo dilema, e cada vez a gente ia chegar a lugares novos. Certo? A gente tem um vizinho aqui, pouca gente sabe, mas a gente tem um vizinho aqui no sítio que ele é super articulado com as políticas de ativismo. Ele é brilhante. Trabalha com a Greta Thunberg. Ele é brilhante. E a gente teve uma conversa aqui no jantar, sexta-feira ou sábado? Quando foi? Sexta. Sexta-feira a gente teve com esse jantar, que ele foi chegando na cadeirinha dele, ó, quietinho, até uma hora que ele estava aqui na mesa assim, ó, ouvindo tudo. E aí teve uma hora que todo mundo parou para ouvir ele. Ele disse, rapaz, é bem mais complexo que isso aí tudinho, né? Esse dilema é o dilema que a gente pode ficar gravando até os caras caírem. Talvez, então, a grande questão ou o grande convite desse dilema seja para que a gente fale mais sobre o Brasil. Nem mal, nem bem, mas sobre o Brasil. Gosto disso. Gosto disso. Alô, Paula Pinto, Maíra Fonseca e Eduardo Viveiros de Castro. Estão ouvindo? Se estiverem ouvindo, se preparem para receber um telefonema na próxima semana. Gosto muito disso. Acho que essa pode ser uma proposição em relação a esse dilema do Enzo. Essas últimas semanas, né, a gente ouviu Carol Pires no Retrato Narrado, já falamos aqui dela. Carol, te amo. E eu fiquei com essa sensação muito forte dentro de mim que a gente precisa falar sobre o país. A gente precisa contar e contar e contar e ouvir e falar a história desse país.
E quanto mais versões, e aí eu acho que é o que a Valentina traz, quanto mais versões da história desse país a gente puder ouvir, mais pensamento crítico a gente forma, mais capacidade de... Não era não? Não era pra apertar a mão não, mas já me dei um beijo aqui, pessoal. Mais possibilidade a gente tem de entender esse país e de pensar sobre ele, de refletir e de construir esse futuro que a gente quer, se é que existe futuro. Cara, olha isso que você colocou aqui na mesa, porque hoje não estamos no closet, você não colocou no cabide, colocou na mesa. Ouvir a história desse Brasil, sobre esse Brasil, na voz de Emicida, não é bom? É bom demais! Não é bom ouvir através da voz de Conceição Evaristo? Ai, é lindo. Não é lindo ouvir de Itamar, apesar de doloroso, entorturado? Não é belíssimo poder ouvir essa história da boca de Krenak? Sim. Sim. É isso, vamos abrir essa roda para mais vozes falarem sobre o Brasil. Talvez assim a gente consiga aprender um pouco mais. Acho que só tem um jeito de responder a pergunta do Enzo, né? Sobre o que é de verdade esse Brasil. É a gente se permitir olhar sem vergonha no espelho e ver os tantos rostos que habitam esse lugar. Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha de ninguém que ocupa lugar nenhum diferente do nosso. Sim, é isso. Eu espero que a gente consiga fazer. Esse percurso, me parece, vai ser um percurso mais árido do que o que a gente está vivendo. Me desculpem os otimistas. Por outro lado, eu acho que ele vai ser, apesar de árido, ele vai ser mais rápido do que foi o golpe de 64. Acho que a gente vai se articular de outro jeito. E tem uma galerinha muito massa ouvindo e vendo tudo que está acontecendo. A gente não pode esquecer dessa turma. Assim, eu sei que pode parecer uma mãe babona falando, e mas eu fico muito impressionada com o meu filho, por exemplo, assim, com... Tá ouvindo, João? Não. Eu fico muito impressionada com a disponibilidade dele para dialogar, entender, ouvir, saber. Obviamente, graças a nós, com viés muito progressista, quase comunista, mas é isso, assim, é muito bonito. Eu tava falando pro meu pai outro dia isso, ele disse assim, pois é, a Júlia também, olha, só quer saber desses negócios de LGBTQ+, olha, ninguém pode falar nada de errado aqui nessa casa. Júlia é outra neta dele, a filha da minha irmã. E é isso, Júlia também tem 12 anos. Então, assim, não vai ser mole, não. Não vai não. Vai ser lindo demais. E aí, é muito bom sentir essa pontinha de esperança, que não quer dizer sobre o que vem a seguir, mas quer dizer sobre o que pode estar lá na frente. Que bonito isso. Espero que a gente chegue lá, Enzo. De verdade, cara, se eu pudesse, eu ficava discutindo teu dilema todo dia aqui, porque eu acho que ele diz muito sobre a possibilidade da gente se reinventar em várias esferas. E quando a gente pensa em se reinventar, muitas vezes a gente acha que está circunscrito ao ambiente familiar, a relação da gente com filhos, que é uma coisa que diz muito sobre o trabalho de Lua, o meu. Mas não é só sobre isso. É sobre a gente realmente se reconhecer como ser político, pensante o tempo inteiro e colocar o pensamento crítico na frente toda vez que a gente for regido por alguma raiva particular, por um binarismo, tipo essa coisa do confronto das cores, sabe? Toda vez que a gente for confrontado com essas ideias muito superficiais, maniqueístas, que só apresentam duas versões sobre os fatos, é nessa hora que a gente pode fazer com que o pensamento crítico seja nosso melhor amigo e a gente escute outras vozes, a gente acolha outras vozes e a gente saia para um lugar novo. Hoje eu só quero levar vacina, mas meu próximo desejo é fazer com que essas rodas de diálogo se amplifiquem e a gente possa sair da lama onde a gente está.
os budistas dizem que sem No lama... lotus, no mud, no lotus. Sem lama não há lótus. Eu acredito profundamente que estamos agora na pior lama que a gente atravessou na história contemporânea do Brasil. Na pior, porque estamos abandonados à deriva. E eu só consigo pensar que lá na frente teremos lótus. E esse lótus não significa um país perfeito, igual, porque essa luta a gente vai morrer e não vai ver ela resolvida. Mas é um país onde essa luta seja viável. Minimamente. Viável. Se a gente conseguir isso, a gente caminha para frente. E não a gente fica admirando que tem um presidente que consegue ficar em 2 patas, achando que é um milagre. Ai, um beijo. Até quinta que vem. Se você quiser mandar seu dilema, você escreve para luabarros@redeamparo.com.br ou para oi@pedrinhofonseca.com.br. É isso. Muito obrigado, gente. Esse foi o Dilema 72. Próxima semana a gente se encontra. Mandem seu dilema pra gente. Obrigado aos dilemas raiz que participaram hoje com a gente. Engraçado que hoje a gente começou gravando, inclusive com lives abertas no Instagram pela primeira vez. Então foi para as pessoas sentirem um gostinho de como funciona a gravação. Eu acho que a próxima a gente deveria fazer ao vivo no closet, para as pessoas entenderem como é que é ficar com a perna dormente enquanto você dialoga sobre uma questão alheia. É isso, eu queria terminar assim. Um beijo. Solta a vinheta, Caboge. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.